Ai, não vejo logo a hora de João terminar esses estudos e arrumar um trabalho. Mãe, ele precisa fazer uma faculdade. Que faculdade de quê? Tem dinheiro pra isso não? Ele é inteligente, vai passar na federal. E se ele não passar? Aff, mãe. Oi, mãe. Oi. Oi, Beta. Oi. Ainda tá por aqui? Tô pegando serviço mais tarde hoje. Gente, então, eu tava pensando em trazer o Thiago sábado agora pra conhecer vocês. Ah, acho bom mesmo, que eu quero ver a carinha de quem vocês estão namorando. Legal. E você, João? Quando vai trazer alguém aqui? Ué, qualquer dia desses, ué. Quero só ver, hein? Vocês não acreditam em mim mesmo, né? Eu acredito. Agora quem não acredita é a mãe. Quem não acredita é ele. Gente, fiquem sabendo que eu estou namorando, hein? Sério? Quem? Na verdade, eu tô conhecendo ainda. Fala, filha, gente boa? É. Só que agora eu vou me arrumar pra estudar, mãe. Como ela se chama? O nome dela é... É Érica, o nome dela é Érica. Vou te esperar aqui, tá? Oi? Oi. Eu vi que tu tá me olhando ali faz tempo. Não, eu tava olhando vagamente. Ah, sei. Sei que sabe. O que você disse? A aula vai começar. Bom. Ana! Boa tarde. Eu vim entregar os documentos que ficou faltando para rematrícula. Aguarde só um minuto, por favor. Claro. Ei, Eu? sim. Eu tava olhando vagamente de novo. Quê? Ah, cara, você tá perdendo tempo. Olha, desculpa, mas eu acho que eu não tô entendendo não, né? Ah, você sabe. Mas se você quiser, eu posso te deixar em casa depois da aula. De repente você se surpreende na história, pode ser algo bom, algo ruim, algo assustador, suspense, né? O que mais? O que mais tem no corpo aí que vocês têm registrado? Uma viravolta é o clímax, né? Começo, meio e fim é o enredo, gente. E vocês já devem, começo, meio e fim foi lá quando vocês começaram a saber sobre historinhas. Tem diálogo, ele é muito livre. Você pode falar de qualquer. E aí, vamos? Vamos. Vem cá. Tu é viado? Viado? Eu não. Eu sou. Mas viado, tipo, viado mesmo? Viado, homossexual, gay. Tudo isso. Legal. Pena que você não seja. Até mais.
Amiguinho novo, filho? Que nada, mãe. A gente estuda junto desde o primeiro ano. Como ele se chama? Ah, é Ismael. Ismael. Minha professora. Esqueci meu trabalho de geografia. Ah, pede a professora pra ir na tua casa, pô. Mora aí bem pertinho. Dá licença, dona professora, que meu filho esqueceu o trabalho dele e não veio aqui entregar. Oi, mãe. Então, obrigado, viu? Mas agora a senhora precisa ir. Que isso? Tá com vergonha de mim agora, é? Oi, Ismael. É Eric, senhor. Ah, tá. Pelo menos seu amigo é educado comigo. Oi, mãe. João, você quer me falar alguma coisa? Mãe, me desculpe por hoje. Não, mas não é isso. Se não é isso, é o que então, mãe? Eu só achava que você deveria confiar mais em mim. Eu confio, mãe, mas se você não falar, eu não sei o que é. Quando você vai trazer sua namorada aqui? Sabe que eu nem sei. A gente não tem nem se falado, mãe. Tá bom, mas quando você resolver essas coisas, você traz ela aqui. Tá bem. Como ela se chama? Érica, mãe. Ei, sabe qual é a diferença entre o clima e o tempo? Não, por quê? Responde na saída. E então? Sei não, cara. Ah, o clima é o que tá rolando entre a gente e o tempo é o que a gente tá perdendo. Quer ir lá em casa? Que é? Mãe! Mãe! Foi, filho. Que gritaria é essa? Ismar, Eric. Ah, sei lá. Mãe. Quando eu comecei a me entender, não me entender, vou dizer assim, quando começaram os primeiros beijinhos, as primeiras coisas com meninos, foi quando eu era muito novo e com primos, né? Era algo muito diferente pra mim naquela época. Só que a gente cresce aprendendo que é errado um menino gostar de outro menino. E aí,
mas não por me falarem, sim de ver comentários. Não era nunca direto a mim isso. E aí em 2013, eu tava com 15 anos, no 8º ano da escola, já tava bem... 8º não, tava no 8º, 7º ano por aí. E um desses meus amigos me chamou pra passar um final de semana na casa dos tios dele. E aí a gente já tava de conversa, só que não era diretamente, era aquela coisa que você sente que tem algo por trás. E a gente ficou e continuou ficando, e aí ele me pediu namoro. Foi quando eu achei que eu tinha necessidade de contar pra minha mãe. Porque desde sempre ela foi minha amiga e eu nunca tive medo ou vergonha de conversar com ela. Só que isso era algo que me incomodava, porque eu tava 3 meses com o menino e ela ainda não sabia. No dia que eu fui contar pra ela, eu tava com muito medo. Eu conversei com um professor meu antes, ele me incentivou a fazer isso. E aí eu fui contar. Eu, na minha mente, achava que ela não ia aceitar. Que ela não me botar pra fora de casa ou algo do tipo, mas que ela ia ter um estranhamento, que ela ia talvez se afastar um pouco mais. E talvez a nossa amizade não fosse tão boa quanto era, tão genuína quanto era. E aí eu tomei a coragem e fui e contei pra ela. Na época, ela achou que era coisa da minha cabeça, porque eu tinha terminado com uma menina uns 5 meses, e ela achou que era desilusão amorosa, e eu expliquei pra ela que não, que eu realmente sentia aquilo, eu não sentia atração por meninas como eu sentia por meninos, e aí ela chorou, mas ela não chorou por eu estar me assumindo pra ela, ela chorou porque ela achou que eu não podia dar um neto. Ela, ai, você não vai me dar um neto. E falei que não era bem assim, que eu ainda podia dar o neto pra ela futuramente, tem 1000 formas dela ser avó, que eu falei pra ela. E ela aceitou. Dentro da minha casa não teve estranhamento, porque antes de contar pra ela, eu já tinha contado pra uma irmã minha, que também é bi, e foi até um gatilho pra minha irmã também se assumir na época, porque a gente sempre foi muito amigo e sempre foi muito próximo. Eu acho que isso que fez se tornar mais fácil, tanto pra ela quanto pra mim. Porque nada mudou dentro de casa assim, tão drástico. Acho que até melhorou, de certa forma, depois que eu tive coragem de fazer isso. Tive coragem de me assumir pra minha mãe. E aí estou aí, desde então. Hoje eu não tenho mais minha mãe aqui, mas minha família toda já sabe, todos os meus parentes, meus tios. Isso porque ela contou. Ela chegou a contar, minha mãe. E ela contava com orgulho, falando que ninguém poderia nunca me diminuir por causa disso. Ninguém nunca poderia me olhar diferente por causa disso. Eu acho que pra mim foi uma experiência boa quando eu me assumi pra ela. Meio que fortaleceu mais ainda do que já tinha. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que era diferente, tá? Como gay foi totalmente especial. Cheguei na minha mãe é macumbeira, umbanda. Eu sou também, chegou o santo pra ela e falou. Simplesmente, ó, gosto de menina. E minha mãe soube, por aí foi de boa. Comecei a me entender com 7, mas eu não sabia o que era, eu fui me descobrindo até os 15. Mas aconteceu mesmo da minha mãe saber aos 14, 13. Sabia nem que era gay, que era lésbica. Sabia só que eu gostava de um garoto. Agora, no caso da transição, foi quando eu fiz 17. Que rolou uma briga, que eu tinha um namorado da época, rolou uma briga e eu tava usando um short curto. Aí meu pai puxou o short. Aí ele gritou, ele falou meu nome. Maia, sai daí. A minha mãe olhou pra ele, todo mundo olhou pra ele. Ninguém sabia. Só ele e minha avó tinha falecido já. Aí tal. Quando eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, eu fiquei 3 meses sem falar com meu pai. 2 semanas sem falar com a minha mãe. Que depois a gente começou a falar, mas ela nunca tocou no assunto. E até hoje é assim. Não toca muito no assunto. Mas é mais tipo... ele se veste de menina e tal. Ainda fala o nome antigo, um montão de foto minha chegando na parede, figurando aqui, eu falo, vala-me assim, com os amigos foi mais fácil, E eu já falei, assim, com a minha mãe não dá pra eu falar assim, vai ser assim, acabou. Com os amigos foi, E a Maia acabou, não gostou, o problema é teu. Aí depois eles foram acostumados. Até hoje tem amigo que não fala meu nome. Fala o nome antigo. Mas aí não me trata como um garoto.
Aí eu vou esperando até um pouco. Não dá pra forçar ninguém e falar, ó, você vai me chamar de Maia, acabou. Mas é mais tipo como eu mostro, me demonstro ser pra ser tratado, sabe? Com os amigos foi bem mais fácil. Agora, com o namorado foi difícil. Assim, é difícil. Com as pessoas que eu tava me envolvendo foi bem difícil. Porque foi mais tipo, olha, é CDzinha. Ou é drag. Tipo, achava que eu era drag. Até que eu conheci o meu atual, que conheci ele em 2016, eu ainda tinha 15 anos quando eu conheci ele. Foi, 15 anos. E aí, foi com ele que foi a primeira vez que eu falei, ó, meu nome é Maia e tal, sou mulher trans. Ele, pô, beleza. Daí em diante, mudou tudo. Lá nos meados de 2014 e 2015, eu tava assim, numa fase onde eu tava construindo minha autoestima, onde eu tava socializando mais ali na fase da minha adolescência. E aí nessa socialização, eu conheci um menino numa festa de 15 anos. Essa época era uma era onde tinha muitas festas de 15 anos. E aí, depois dessa festa de 15 anos, no final da festa, quando eu tava indo embora, ele me chamou, pediu meu telefone. Eu super estranhei, porque as pessoas não tinham costume de pedir meu telefone. Ficamos super amigos. E aí um dia ele falou assim pra mim, pô, cara, eu sou bissexual e tal, você tem algum preconceito? Na época eu não entendia muito bem o que era bissexualidade. Eu sempre achei que qualquer coisa que fugisse da heteronormatividade era tipo gay. Eu era meio bobo, eu não tinha muita maturidade. Eu falei assim, cara, tudo bem. E aquele papo de hétero, você me respeitando, a gente pode ser amigo e tal, que não sei o quê. Ele falou assim pra mim, pô, cara, eu tenho muita vontade de ficar com você. E aí isso me deu um susto, assim, me assustou, porque nunca tinha ninguém falado isso pra mim. O pessoal da minha família, alguns amigos meus sempre falavam, você é viado, que não sei o que, que não sei o que. E isso sempre me assustou um pouco, essa coisa do apontar e dizer o que eu era de fato. Então quando ele me fez essa proposta de dizer que queria ficar comigo, eu fiquei um pouco assustado. Mas assim, eu pensei durante mais ou menos 1 mês e meio, demorei bastante pra pensar. E eu já sabia mais ou menos que eu poderia talvez sentir atração por homens, mas eu não entendia muito bem porque eu também sentia atrações por mulheres, então eu não conseguia muito diferenciar isso, porque ao mesmo tempo que eu sentia atração por mulheres, eu sentia atração por homens e não tinha essa noção do que era bissexualidade, então isso era muito confuso na minha cabeça. E aí depois de um mês e meio mais ou menos pensando sobre isso, eu falei assim, cara, a gente pode ficar, mas vai ser no sigilo, ninguém pode saber. E aí nesse meio tempo que eu fiquei com ele, a gente ficou mais de uma vez. Depois de 2014, 2015, lá em 2018, eu de fato conheci um menino que eu fiquei apaixonado. E aí eu não tive como negar que essa coisa fazia parte de mim, sabe? Que esse desejo fazia parte de mim. E eu acho também que chega uma hora, né, que o nosso corpo, ele não consegue mais fingir que isso não existe, né? E lá nos meus... Eu tinha 18 anos, mais ou menos, lá eu já tinha mais maturidade, já compreendia, mas ainda assim eu tinha muito medo. Com a minha família, eu nunca falei diretamente para todas as pessoas da minha família, mas assim, eu tento meio que normalizar, porque eu acho que pessoas LGBTs são tão comuns quanto pessoas héteras, então eu acho que isso ninguém fala, chega na família, olha galera, sou hétero, então eu nunca achei que eu tivesse essa necessidade de chegar pra minha família e fazer um evento e falar assim, olha galera, sou bissexual e explicar o que é a bissexualidade, porque muitas pessoas ainda não compreendem. Mas pra minha mãe foi bem engraçado, eu tava assistindo uma série um dia, e aí essa série, na hora que eu tava assistindo, era uma cena de um cara que tinha HIV contando pra um cara que ele tava se relacionando e ele tava com muito medo de contar. E eu me lembro de ter visto essa cena e ter reagido de uma forma, assim, muito grande. E a minha mãe percebeu. Aí ela jogou assim pra mim, você não anda aí pela rua beijando homem não, né? Aí eu fiquei um pouco sem graça. Mas aí eu já era bem maduro. Foi no ano passado, eu tinha 20 anos, já era bem maduro. Já tinha bastante noção de bissexualidade, do que acontecia com os meus desejos. Já tinha bastante maturidade em relação à minha sexualidade. E eu falei, mãe...
eu sou bissexual, fico com homens, eu expliquei assim pra ela mais ou menos basicamente o que era bissexualidade, fico com outras pessoas. Ela não entendeu muito bem, mas ela falou assim, olha, eu te respeito, e é isso, e eu acho que é isso. Primeiro, aos 17, eu saí do armário pra minha mãe. Ela fez aquele choro, né, normal de mãe, coisa que a gente normalmente não consegue entender porque que elas choram, né? Talvez seja porque elas estão acostumadas com um padrão já de... talvez o seu filho seja hétero, né? Mas isso não é uma questão. A questão é quando o seu filho seja LGBT. E a gente seguiu. Tudo normal. Aí depois eu contei para meus irmãos em casa e a família continuou normal. Depois eu tive que morar com meu pai e madrasta. E lá foi diferente, né? Eu pensava em contar pro meu pai. A minha madrasta, ela ficou sabendo antes dele porque eu beijei um garoto na rua. E uma vizinha, amiga da minha madrasta, chegou pra ela e contou que me viu beijando um garoto. Minha madrasta perguntou se era verdade, disse que era. E ela pediu, nessa época, ela pediu pra eu não contar pro meu pai. Quando eu decidi que ia contar pro meu pai, antes de eu chegar em casa, ela já tinha contado. Porque ela acreditava que ela contando amenizaria a situação, porque meu pai, ele sempre dizia que se um filho dele fosse gay ou lésbica, sapatão, como ele dizia, ia ser expulso de casa. Tipo assim, ele não brigou comigo, não me expulsou, mas ele ficou diferente e deixou de falar comigo por um bom tempo. Eu não saí do armário pro meu pai, me tiraram do armário, sabe? Ano passado eu decidi cortar vínculo com ele definitivamente. Por quê? Houve uma situação com a minha irmã, que ela é bissexual. Ela era noiva de um rapaz, ele sabia da bissexualidade dela, só que ele vivia batendo nela, direto, batia nela. Ela decidiu deixar esse relacionamento e voltou para casa do meu pai. O garoto, não satisfeito com esse término, ele ligou pro meu pai, dizendo que ela era sapatão. Ele simplesmente, ficou do lado do cara, não acolheu a minha irmã. E em vez disso, ele começou um discurso, minha irmã até mandou um áudio pra mim, que ela gravou. Um discurso que ele não sabia o que tinha feito pra Deus castigar ele, que ele tinha um filho viado e agora uma sapatão. Enfim, não felicitei mais o aniversário dele, Dia dos Pais, etc. Porque pra mim não existe mais essa data, sabe? Porque na verdade a minha mãe, ela fez os dois papéis, né? Ela não foi mãe e pai, ela foi mãe e mãe. Eu acho que eu tenho tudo que eu sou graças tudo a minha mãe, sabe? Ela me apoiou em tudo, sempre me respeitou. Nunca chegou pra mim e disse que ser gay era errado, que segundo isso ou aquilo era errado, que Deus castigaria. Nunca. Ela nunca abriu a boca pra falar isso, sabe? E é isso.